Então a minha tortura começou a surgir em casa. A tortura psicológica. Ela era sempre feita. Me jogaram numa sala com a máquina de choque, aplicaram choque nos 2 dedos. Então começou o dia inteiro, 24 horas por mês. Os dedos enrolados, que eu tenho até ainda mais. Levei um soco muito forte na cabeça. A boca do Muita tortura. Ali era um horror o tempo todo. O inferno começou. Primeiro que parecia que tinha infiltração em ação popular. Depois parecia que nós estávamos sendo seguidas. Nós ouvíamos barulho em casa, no sótão. Eu via na porta de onde eu estava um mendigo que não saía dali. A casa foi invadida por milhares de policiais à paisana, todos armados. E eles entraram, mas esmurrando a porta. Um senhor enfrentou eles e falou: o senhor tem mandato de prisão? O sujeito deu um tapa nele, ele voou longe, assim, na frente de todo mundo. Dou uns 10 passos, alguém me chama. Eu olho para trás, no que eu olho para trás já tem 3 pessoas em cima de mim, já me agarram, já me põem já um capuz e já me põem dentro de um carro. Assim que eu chego, eu vou para uma sala que tinha holofotes e mais holofotes em cima de mim, me tiram toda a minha roupa. O maior impactante, que causa maior ruptura entre você e o outro do outro lado, é te arrancar todas as roupas. E é um ato muito brusco. Então, se você está desnuda, né, corporalmente, você tem que desnudar também todas as outras coisas, é o que eles querem. É um repertório variado de torturas, combinadas nesses dias. Eu sofri muitas agressões, assim, eu fui inquirida, tiraram roupa, né? Ameaçaram choque no seio, choque na vagina. Inúmeras torturas com choque elétricos e socos, pontapés, agressões verbais. A tortura psicológica, que na combinação, a tortura psicológica é muito forte, que é ficar numa cela fechada, escura, totalmente escura, vários dias. E com a sirene ligada. Então começou a ser os tapas, né? Os dedos enrolados, que eu tenho até ainda a marca das torturas, o ouvido, muita tortura no mamilo, tanto que os meus mamilos ficaram retraídos. Eu fui para o pau de arara 2 vezes e sofrendo choques nos ouvidos. Eles não estavam brincando, não, eles estavam em guerra e eles falaram com a gente: nós estamos em guerra. Eu tive o reconhecimento da tortura, eu queria responsabilizar o Estado de Minas Gerais e consegui. Eu vendo mais tarde, que eu peguei depois até no arquivo já de Minas, as coisas que diziam, aí diziam o que eu fazia. É uma coisa boba, eu até tenho, depois até dou para vocês. O que eu fazia? Eu lia documentos, eu estudava, eu fazia pichação, eu fazia reuniões, eu tive livros subversivos em casa. Era isso que está escrito, essa que é a peça. Foram essas as atividades. As atividades seriam hoje atividades que eu nunca participei da luta armada, né? Não tive nenhum vínculo com a luta armada. Eram as atividades que hoje o movimento estudantil faz, né? Numa instância democrática. Então a tortura ficou na minha cabeça, eu não tinha vontade de falar, eu queria esquecer aquilo ali, eu queria viver outra coisa. Eu acho que Memórias Reveladas tem um lema importante, né? Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Estes são trechos de alguns dos 28 depoimentos de vítimas, testemunhas e advogados de presos políticos que foram entrevistados pela Comissão Municipal da Verdade de Juiz de Fora, a cidade onde foi iniciado o golpe militar de 64. Durante um ano de trabalho, foi possível revisitar a história recente do país e comprovar que o golpe não foi apenas militar, mas teve amplo apoio da sociedade civil e da imprensa. E naquele tempo, falar em ler jornal, nem sempre você estava lendo o que realmente estava acontecendo, exatamente pela censura, né? Censura que, no primeiro momento, nós driblávamos com algumas artimanhas, colocando matérias totalmente fora do contexto. O Diário Mercantil circulou com receita de bolo na primeira página, até o ponto em que acabaram colocando o censor, a figura do censor na redação.
essa matéria, antes de ser entregue ao revisor, ela recebia o visto do censor. Se nós estávamos achando ruim essa presença do censor, meu jovem, ela ficaria ainda muito pior, porque o que fizeram? O que as autoridades fizeram? Passaram a tarefa de censor para o editor do jornal. Instalava assim você aquilo que é terrível, que é a autocensura, né? Tínhamos um livro vermelho lá na redação, então nós nos precavíamos e anotávamos, porque de repente o editor mudava, o editor ia tomar café, o editor ia jantar, o editor ia embora, e aquele que o sucedia era preciso estar informado do que era proibido. Olha, como era um período de caça às bruxas, né? Por nada, né? A abertura dos arquivos com os inquéritos e processos da ditadura revelou informações inéditas. Nesta solenidade, antigos presos políticos receberam documentos há muito esquecidos. A Justiça Militar em Juiz de Fora, especialmente, obviamente, a auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, tem as portas abertas. Nós temos disponibilizado todo o nosso acervo para a Comissão da Verdade. Nós celebramos, inclusive, um termo de cooperação nesse sentido, para que esse acervo seja digitalizado, exatamente para que possibilite a pesquisa desse acervo. Então, nós não temos aqui nada absolutamente a esconder. A comissão sempre tem trabalhado, tem que se relacionar da melhor forma possível com a justiça, até porque o nosso compromisso, como eu já salientei ainda há pouco, é com a verdade. Durante muito tempo, a gente, quer dizer, nós éramos clandestinos, vivia fugindo. Depois eu fui trocada pelo embaixador. No decreto de expulsão, de banimento, foi cassada também a nossa cidadania. Então, nós éramos apátridas. Os companheiros tinham documento da ONU, os que saíram, né? Que a nossa documentação ficou retida. Então, é todo um resgate, quer dizer, eu virei cidadão outra vez. A Comissão Municipal da Verdade foi nomeada pelo prefeito Bruno Siqueira em abril de 2014. 7 participantes, um do Executivo, outro da Câmara Municipal e 5 da sociedade civil, trabalharam para escrever o relatório final, com a ajuda de vários parceiros. O papel da OAB hoje é um papel assim muito confortável, porque a gente vai contar a história. Mas o papel da OAB há anos atrás foi um papel assim de que funcionário da OAB foi assassinado com uma bomba que explodiu na OAB. Muitos advogados foram presos, sequestrados e perseguidos. E alguns se dobraram ao sistema, mas a grande maioria lutou. Eu acho que é o seguinte, se você trabalha com memória, você tem que criar maneiras de dar visibilidade a essa memória. Não adianta você ter um arquivo se esse arquivo, por exemplo, não tem material digitalizado, classificado, se as pessoas não sabem que aquilo existe, né? Então eu acho que no momento que você começa, através de um projeto, a levantar informações, garimpar informações, organizá-las e, mais importante que tudo, disponibilizá-las para a comunidade, não apenas de Juiz de Fora, mas do Brasil, porque isso é história do Brasil, eu acho que você presta um serviço assim que não tem preço para que as pessoas façam uma reflexão sobre que país é esse, aonde nós queremos chegar, o que nós fomos, para onde nós estamos indo. O relatório da Comissão Municipal da Verdade é agora lançado no formato de livro, o que garante ampla visibilidade ao conteúdo deste trabalho, que reescreve a história da cidade e do país. O livro, ele surgiu assim de um sonho nosso, porque o trabalho foi ficando primoroso, com essa quantidade de pessoas que a gente agregou, com as entidades que a gente agregou, foi se tornando um trabalho muito maior do que o que a gente esperava. Nós todos vamos e esse livro vai permanecer, todo o trabalho vai permanecer.
A universidade como um centro de produção de conhecimento, como um centro de debate e de análise, de avaliação e pesquisa, ela não podia estar de fora desse projeto, além de estarmos juntos, né, com a comissão, com a OAB, com os parceiros, na viabilização do projeto do livro. O livro é a forma de divulgar o nosso trabalho, porque o relatório ele foi entregue ao prefeito, ao presidente da Câmara, foi entregue à OAB e ao FJF, mas a população como um todo só vai ter acesso ao livro, ao relatório, ao resultado do nosso trabalho através desse livro. A distribuição nós vamos priorizar instituições, né, e não indivíduos. Então a ideia é que esse livro seja distribuído em bibliotecas públicas, nas faculdades, instituições de ensino médio, quer dizer, em todos os locais em que o acesso seja o mais amplo possível. Portanto, cumprir um compromisso que a comissão tem desde o início, eu acho, e que a universidade teve que se envolveu muito em função disso, de dialogar com a comunidade em relação ao que foi apurado e de levar a informação do que foi apurado para cumprir aquele compromisso de encontro da nossa sociedade, do nosso povo com a sua história. Certamente as marcas e sofrimentos que ficaram na vida de muitos não podem ser eliminadas ou ressarcidas. Elas desafiam o tempo, atualizam-se permanentemente, enraizadas nas histórias de vida e nos corações de muitas famílias brasileiras. Entretanto, o mais importante é que a denúncia dos atos violentos e arbitrários do passado iluminem o presente e seus desdobramentos futuros, na defesa e aprofundamento do regime e dos valores democráticos. E que os interesses das grandes maiorias se constituam de fato no desafio permanente da construção de uma nova nação brasileira, regida sob os preceitos éticos da grande política.